Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, somos mulheres. Nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out Run e está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. O episódio de hoje é sobre sair do asfalto, literalmente e simbolicamente. A gente vai falar sobre corrida de trilha, natureza, vulnerabilidade e o que muda quando você escolhe correr junto. Porque a trilha exige presença, adaptação e humildade. E correr em grupo transforma completamente a experiência física e emocional. Bora começar o papo de hoje? Para falar sobre o tema de hoje, a gente recebe a Marina Ferrari. A Má é jornalista esportiva, corredora de trilha e fundadora do Corre Junto, um movimento que acredita na força da comunidade da corrida. E ela vive esporte dentro e fora. Correndo, mas também fazendo as coberturas, analisando e sentindo na pele e transmitindo isso pra gente através do Corre Junto. Seja bem-vinda, Má! Seja Legal. bem-vinda! Tudo bem, meninas? Obrigada ao convite. Vai ser bom o nosso papo. Obrigada a você por ter topado. A gente tava falando um pouco antes aqui do episódio começar, que a gente tava muito animada, porque é a primeira vez no Girls Run que a gente vai falar sobre corrida de trilha, que é um mundo pouco explorado por nós duas. Exato. Nós temos zero conhecimento sobre o tema, mas também acho que um pouco explorado pelas nossas ouvintes. Então acho que vai ser um momento muito legal de você não só contar um pouco, mas quem sabe a gente não sai desse episódio todo mundo com tênis de trilha pronto pra também explorar outros territórios. Mas Tomara. antes da gente começar a entrar mais fundo no tema, conta pra gente, mas também pra quem tá escutando a gente agora, quem é a Marina dentro e fora da corrida? Bom, vamos lá. Eu sou Marina Ferrari, jornalista esportiva. Eu montei a minha carreira dentro da televisão. Passei pela TV Bandeirantes e pelo Fox Sports Brasil, fazendo reportagens e apresentando jornal de esporte. E acho que em 2019 foi quando eu comecei esse meu projeto de produção independente ligado ao segmento de corrida, mais especificamente da corrida de trilha, que eu descobri em 2018. E aí eu toquei durante 2 anos a TV com esse projeto. E a partir de 2021 eu mergulhei nesse projeto e comecei a trabalhar com algumas marcas, projetos pontuais, lançamentos. E aí, depois de alguns anos nisso, acabei montando o Corre Junto, que hoje é o projeto que eu realmente toco, né? E a gente estava conversando antes, vivo para isso. Mas a gente vai chegar lá para explicar um pouquinho melhor. Ai, muito legal. E antes, assim, pra gente começar a falar da Marina corredora, eu acho que é muito legal, também é a primeira vez que a gente recebe uma jornalista esportiva. Super legal. E como é que começou essa trajetória no jornalismo esportivo, mas também da onde veio essa vontade, essa paixão pelo esporte? Cursar jornalismo e você caiu sem querer, ou se você já era uma entusiasta de esporte? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, você sabe que, assim, eu me lembro quando a gente estava naquele momento, né, saindo do colégio, pensando, puxa, o que eu vou fazer da vida? Num primeiro momento eu pensei, eu acho que eu vou fazer turismo. Aí eu até comecei a cursar a faculdade de turismo, mas chegou assim no meu segundo ano, eu falei, não, no meu segundo ano, acho que no meu, sei lá, 2 semanas, 1 mês, eu falei, nossa, acho que não tem nada a ver comigo, não é isso que eu quero, mas o que eu posso fazer? Acho que é alguma coisa de comunicação. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu acho que eu gosto do jornalismo, porque o jornalismo te dá acesso a pessoas e momentos históricos que as pessoas gostariam de estar presente. Eu acho que, assim, vai ser divertido isso, sabe assim? E aí eu cursei, gostei, logo no meu segundo ano eu comecei a estagiar na minha área e aí fluiu a carreira, assim. Mas o esporte já era algo que você gostava ou foi a carreira que foi te abrindo? Tipo, como é que foi essa conexão entre o jornalismo e indo para essa linha do esportivo? E indo para o esportivo foi uma surpresa, vamos dizer, porque num primeiro momento eu pensei de
fazer o jornalismo factual, né? Que a gente diz, que são as notícias do dia a dia mesmo, mais geral. E depois, acho que eu comecei em 2007 e aí em 2010 me convidaram para começar no esporte. E aí eu falei, caramba, acho que legal, né? Acho que vai dar certo, porque eu gosto também, vou tentar. Eu já estava fazendo algumas matérias, e aí surgiu essa possibilidade, eu comecei no esporte e me identifiquei. Falei, nossa, demorou para eu chegar aqui nessa editoria e não sair mais. E Má, como que é ser mulher nesse ambiente? Porque acho que quando a gente fala de jornalismo esportivo, a gente tem muitas referências masculinas, né? E principalmente homens na narração. Às vezes a gente ouve algum comentário preconceituoso também, por exemplo, se é uma mulher narrando futebol. Como que é pra você dentro desse ambiente? Como é que foi crescer nesse ambiente sendo mulher? É um ambiente difícil, né? Acho que a gente tem que ter bastante maturidade, assim, pulso firme, sabe? Também para colocar os nossos limites, né? Para nos posicionar. Ainda acho que melhorou muito de uns anos para cá. Imagina, né? Até mesmo antes de eu começar na área, assim, a redação, que eu sei, né? Era uma coisa de louco. Mas eu acho que é isso, assim... tanto as mulheres tendo cada vez mais consciência de se posicionar, quanto os homens também de respeito. Eu acho que as coisas foram evoluindo, né? Ainda tem muito para evoluir, mas com certeza acho que tem um caminho aí positivo, sabe? Eu acho que depende muito, assim, da postura de cada um, sabe? Obviamente que eu sofri algumas, né? Alguns preconceitos, assim, porque existe isso, tanto dentro da TV, quanto, tipo, na rua, sabe, de torcedor, né, porque o futebol é bastante, né. Isso vai muito, às vezes, nem é dentro do programa, mas muitas vezes as pessoas que assistem quando é uma mulher falando piada ou não respeita a opinião, então tem muito isso, né, de quem tá acompanhando. Exato. E hoje, assim, né, a gente vê que tá mudando cada vez mais, né? Tem ótimas narradoras, mulheres, né, à frente de cargos importantes, à frente de vídeo e fechando jornal, apresentando, enfim. Então, eu acho que, assim, vai um pouco também da postura de cada um, né? De pôr aquele limite ali, exigir respeito, sabe? Sim. Eu acho que as mulheres também, não só, não sei na sua percepção, mas as mulheres também ganhando mais espaço no esporte. Porque eu acho que a gente que acompanha, antes até as modalidades, o esporte feminino, ele era totalmente ofuscado e tem sido um movimento de cada vez mais enaltecer as mulheres no esporte. Eu acho que isso também faz com que vocês, do outro lado, como jornalistas esportivas, tipo, a gente vai crescendo juntas, né? E se empoderando cada uma numa frente. Sim. E, obviamente, uma vai fortalecendo a outra. Tem isso também, é importante, né? E aí vai construindo, né? Cada vez mais, assim, ter essa amizade, né? Essa confiança, acho que vai formando cada vez elos mais fortes. Então, é importante, assim, como um todo, né? Mesmo pro lado feminino, quanto masculino também, né? Para eles enxergarem que é possível. Exato. Mudar, né, também. Acho que... E falando um pouco não só da sua carreira em jornalismo, mas a Marina, antes mesmo de cair ali no esporte, qual era a sua relação com o esporte? Na vida, assim, desde pequena, enfim. Então, quando eu era mais criança, eu fui mais do esporte do que na minha época de faculdade, vamos dizer. Eu pratiquei natação, né, até, assim, brincando, lembrando aqui, com uma amiga, assim, do prédio, pequena, era sempre coisas ligadas à bola, sabe, a esporte. Na minha época de faculdade, acho que eu me distanciei um pouco do esporte, acho que pela correria do dia a dia, porque eu trabalhava e estudava. Mesmo antes de entrar na minha área, né? Já estava trabalhando, então... Você estudou aqui em São Paulo mesmo? Estudei em São Paulo. E aí, acho que, sabe, assim, não ter tempo eu acho ruim falar. Porque quando você gosta e quando você quer se dedicar em alguma coisa, você vai encontrar tempo, né? Mas naquela época eu não encontrava esse tempo para o esporte. Mas depois, quando eu finalizei a faculdade, né? Já estava trabalhando na minha área... eu comecei, acho que até pela correria do meu dia a dia de jornalismo, eu comecei a voltar com essa relação.
porque quase um escape, sabe? Uhum. Até para equilibrar a parte emocional. Então, assim, teve um momento da minha carreira que eu trabalhava à tarde, assim, tipo, das 2 da tarde, 3 da tarde, até madrugada, porque eu estava em 2 edições de jornal e era antes do jogo e pós-jogo. Aí jornalismo tem essas, né? Dos horários Nossa, serem sim. meio loucos, assim. É. Né? E aí eu voltava madrugada, Tinha que muito escrever. pilhada, porque era programa ao vivo. Aí até baixar, conseguir, né, estabilizar de novo, tal, comer alguma coisa, dar uma descansada e ia dormir muito tarde. E eu sou uma pessoa muito diurna. E aí eu acordava muito cansada, sabe, assim, mesmo, tipo, dor no corpo, tipo de ressaca. E aí eu comecei a correr e a praticar mais esporte, porque eu entendi que a minha energia voltava depois dessa atividade. Que demais. Foi. Então, assim, eu intensifiquei o esporte na minha vida nesse momento, sabe? Isso é muito legal. Você falando, eu lembrei de um negócio que tem uma teoria muito legal, que é dos vários tipos de cansaço. E que às vezes a gente tende a achar que a gente tá cansado e você tá cansado no geral. Mas às vezes é um cansaço mental. E não necessariamente você precisa não treinar, mas o que às vezes recarrega o cansaço mental é você fazer uma atividade física. É. E a gente às vezes se sabota, porque você tá tão sem energia que às vezes você cumpre o mental e vai para outro tipo de estímulo, o celular, que também vai estar Super, vai cansando mais sugar. ainda mais. Pesquisem, galera ouvinte, tipos de cansaço, e eles mostram 5 tipos e qual ação que te ajuda a recuperar de cada um deles. E eu acho que é exatamente esse exemplo que você trouxe. Porque você fala, putz, você acorda meio com uma sensação de ressaca. A última coisa que você acha que você tem que fazer É um exercício. é um exercício. Você vai querer ficar Movimentar deitada. o corpo. E, Má, como que foi estar presente em, assim, momentos importantes esportivos? O que você aprendeu? Seja com atletas, com pessoas que você entrevistou. Como é que é participar desse meio? Nossa, é incrível, né? Porque fica na memória, sabe? Aprendizado, contatos, e até vivência mesmo, sabe? Eventos e pessoas que você acompanhava, sabe? Só na tela. Sim. Pô, você tá ali do lado, né? Vendo ao vivo como é que funciona, como é. Então, assim, eu sempre falo, outro dia até uma amiga de uma prima minha falou assim, tô querendo fazer jornalismo. Faça, porque é muito legal. Mesmo o geral, sabe? É uma profissão, assim, que eu admiro, sabe? Eu gosto. E sempre quando alguém vem me falar, tô pensando em fazer jornalismo, faça, porque é demais. É isso, assim, você vai estar conectado com os movimentos, né? Com as discussões, Sim. com, né? E as pessoas. Então, acho que é bem Qual a produtivo. experiência que mais te marcou, Eu ia assim? perguntar exatamente isso, alinhadíssimo. Eu acho que os grandes eventos, né, de Olimpíada, Copa, sorteio de Copa também, que eu Nossa. cobri ao vivo, então ali dentro do Kremlin, sabe? Então acho que isso marca demais, assim, a carreira. São momentos importantes, né, para quem curte esporte, para quem transmite isso, então com certeza coloco esses eventos. Não, teve e algum- até- desculpa, Ah, pode não, pode só falar. um parênteses é que hoje, antes de vir pra cá, eu tava vendo as Olimpíadas de Inverno. Aham. Tá sendo transmitida, né, pelo Casa TV, e eu acho interessante o quanto o jornalismo, ele também tem muito seu papel para fazer o público entender o que está acontecendo ali, porque ainda mais Olimpíadas de Inverno, a gente não tem tanto contato na nossa Claro. cultura, né? Então, é um papel mais do que só mostrar o que está acontecendo, mas é fazer o público entender a importância, as regras do jogo, assim, é um trabalho realmente muito bonito e muito importante que vocês estão fazendo Super. ali, sabe? Até transmitir a emoção do que está acontecendo, é muito legal. Tem 2 lições, assim, que eu levo, sabe, do jornalismo, que eu nunca me esqueço, que a primeira, assim, eu estava iniciando na carreira, eu estava na TV Bandeirantes, e me falaram assim, você tem que contar uma história para alguém, sabe? Da maneira mais simples, assim. Você tem que transformar sempre tudo que você quer passar numa história. E outra coisa foi de uma professora minha da faculdade, que ela falou assim, eu lembro que a gente estava fazendo uns exercícios lá e eu escrevia, apagava, escrevia. Aí ela falou assim, o que você quer falar? Aí eu, sei lá, um exemplo bem banal, tá? Eu falei, eu quero falar que essa caneca é branca. Aí ela falou assim, então escreve isso.
essa caneca é branca. Sabe? Então, aquilo me marcou tanto que hoje, às vezes, quando até estou escrevendo texto, eu falo, o que você quer falar? Ah, eu quero falar isso, beleza. Aí a escrita sai. Às vezes a gente quer florear tanto, né? Sabe? Então, assim, foram 2 lições que não me saem da cabeça. E um pouco dessa parte de transmitir momentos, eu acho que até a Má trouxe o exemplo da Olimpíada, mas eu acho que esses eventos grandes tem muitas coisas que marcam a gente, não só do acontecimento, mas a transmissão também marca muito. Tem alguma história, alguma transmissão que realmente foi algo que te marcou, assim, de você estar ali podendo conduzir? Você trouxe alguns highlights, mas teve algum momento específico que você fala, caramba, foi difícil, ou que foi desafiador conduzir, que você sentiu ali que... Difícil? Que foi marcante por ser desafiador, assim. Ai, não sei, não me lembro, assim, disso. Talvez no início da minha carreira, né, entrar ao vivo, aquela coisa. Ai, meu Deus, sabe, sempre uma borboleta na barriga. Mas acho que talvez o início, assim, quando eu comecei a realmente a ficar fixa no estúdio para apresentar jornal diariamente, aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Responsabilidade, aquela coisa, mas não sei, algum evento, assim, específico, não me lembro. Acho que não tem, nada marcado. E mas você comentou, assim, que foi uma época... concomitante, assim, a você já tá trabalhando com jornalismo esportivo, que a corrida realmente entrou com mais força, assim, na sua vida, principalmente nessa questão do cansaço. Qual a principal diferença que você sente e sentia, principalmente, entre você observar o esporte, transmitir ele e viver o esporte na prática, assim? Porque assim, na TV é muito futebol, né? Então, o viver o esporte é muito distante do meu trabalho, né? Na época. Mas, ainda assim, eu acho que hoje eu olho, às vezes, né, que a gente... sei lá, né? Principalmente jogador de futebol, assim, a gente olha, tá com preguiça, sabe aquela coisa? Aí, às vezes, eu olho e falo, gente, esses caras, tipo, treinam pra caramba, sabe? Obviamente que tem os casos, né? Uns nomes, né? Os jogadores que são mais... corpo cansado, aquela coisa. Disciplinados, assim. Sempre vai ter, mas, sabe, assim, hoje eu olho, tipo, todo o respeito, porque é viagem, é competição, é treino em campo, é treino fora de campo. É cobrança, né? Tipo, e é parte de Pressão. fisioterapia, então, assim, eu olho, sabe, eu acho que mudou um pouco o meu olhar, porque a gente que treina diariamente e tem o trabalho, e tem que recuperar, e tem a prova, então, realmente, acho que, sabe, mudou ali um pouco a minha visão. E eles não têm a opção, muitos, aliás, a maioria, né, de... tô com dor e não vou fazer, assim, tá dolorido aqui, não vou treinar, tipo, que é uma coisa que a gente, enquanto amador, pode se dar ao luxo, né? Então, que aí vai cair na questão, né, tipo, tá fingindo, não é isso, pô, olha quantos milhões ganha, sabe, aquela coisa, mas é humano, né? E falando um pouquinho aí da entrada da corrida na sua vida, como foi esse começo? Você começou a encaixar né, imagino que não tenha sido direto na trilha, talvez ali no asfalto para encaixar. Então, como é que foi essa trajetória para você sair do asfalto para a trilha, esse começo, enfim? Não, meu começo foi na esteira. E assim, eu nem controlava a distância, eu controlava por tempo. E para mim era tipo uma conquista, assim, eu corri 20 minutos direto, corri 30 minutos direto. E aí eu comecei a querer correr cada vez mais, fui pra rua. E isso foi em 2012, tá? Comecei a correr. Em 2013, eu me mudei pro Rio, a trabalho. Que delícia. E é uma delícia. É isso, entendeu? Super convidativo para fazer esporte. Cheguei lá, assim, deslumbrei, né? Segundo um médico que eu passei, um cardiologista lá no Rio, ele falou, você tá deslumbrada com a cidade, você tem que optar que esporte que você quer fazer, porque eu tava no stand-up paddle, eu tava na corrida, tava no pilates, no surf. tava na bike, tava em tudo. Aí eu escolhi a corrida e lá eu intensifiquei. E comecei a treinar e decidi fazer a minha primeira meia maratona. Antes disso eu fiz, né, prova de 7K, prova de 8 quilômetros, sei lá, uma de 10, nem me lembro mais. E aí eu fiz a minha primeira meia maratona, gostei, né, terminei super cansada, mas eu treinei para aquilo, então eu estava preparada, apesar de ter terminado bem cansada. E
fui intensificando cada vez mais. Teve um dia que eu estava treinando numa academia, na esteira, e um professor da academia me viu correndo. Eu estava sem treinador na época. E ele me viu correndo e falou assim... você tem treinadora? Eu falei, não. E sabe, eu tava naquele momento, tipo, nossa, eu não sei mais se eu faço, se eu acelero, quanto eu acelero. Por mais que você pegue seus treinos antigos, tem uma hora que te dá um bug na cabeça, Sim. né? Você fala, gente, mas será que eu tô evoluindo, né? Aí ele falou, você tem treinador? Eu falei, não tem. Aí ele falou, nossa, eu tenho um cara pra te indicar muito legal, ele faz umas coisas muito doidas. Aí eu falei, gente, como assim, né? Aí ele falou, ele corre na montanha, corre na trilha. Aí eu falei, tá bom, né, vamos conversar. E aí ele me apresentou o Manuel Lago, que me treina desde então. Tá brincando? E Quanto aí, tempo faz isso? 2018. Nossa, faz Nossa. tempo. E aí eu conversei com ele falou, olha, a gente tem treinos assim, assado, acontecem na Floresta da Tijuca, trilha, tal. Já foi vai direto um dia. Vai um dia lá pra você conhecer. E aí eu fui e adorei, assim. Nossa, eu falei, gente, que maravilhoso. Eu me lembro quando eu saí do treino, mandei mensagem pra ele que eu não encontrei. Eu falei, adorei, eu volto. E aí fixou. Gente, que demais. Foi assim. E só pra me localizar, a Floresta da Tijuca fica mais ou menos qual região do Rio, assim? E ali a gente treina ali perto da São Conrado, ali, sabe? Ali pra cima. Mas chega perto daquela parte, tipo, Mesa do Imperador, Vista Chinesa, ou nada a ver? Também, É por ali? Tá. Sim. Nossa, lá é muito lindo. Lá é lindo, Maravilhoso. sim. Vista Chinesa, Pedra da Proa. Nossa, aí pra fazer trilha no Rio... É outra coisa, né? Nossa, assim, é maravilhoso, sabe? Tem muito lugar legal pra ir. Bom, mas, Má, como é que foi, assim? Você tinha tido experiências no asfalto, como é que foi ir pra trilha? Tipo, você sabia mais ou menos o que fazer, Não. tênis? Como é que foi essa virada, assim, de chave? Não, claro que não. Tanto que na minha primeira corrida na trilha, eu fui com tênis de asfalto. E tá tudo bem, né? Mas técnica também zero. E aí eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Porque como eu entrei na assessoria, eu treinava com eles, acho que uma vez na semana e fim de semana. Não, acho que na semana eu não conseguia por causa dos meus horários lá da TV, mas fim de semana. E aí eu fui, assim, aprendendo, né? E aprendo até hoje também, pra falar a verdade, porque é uma doideira, né? Assim, trilha tem a técnica, Sim. mas tem muita cabeça também, né? Nossa, que parece outro mundo, assim. Correr montanha, assim, você precisa de bastante paciência, sabe? Não é sobre pace, né? Nem rapidez. Eu Não. acho que é toda uma mentalidade diferente, né? Então, e aí é isso, você aprende, sabe, percepção de esforço, você começa a te conhecer mais até, porque não adianta você ficar controlando seu ritmo no relógio, tem partes, ou porque o terreno é instável, ou por conta da inclinação do trecho, que você não vai conseguir correr, e você tem que andar, e não adianta você andar como você anda passeando, tem que andar com um ritmo. Então, tipo, você vai aprendendo, sabe, essas coisas, assim. E você já tinha feito uma meia maratona, foi pra trilha. Qual que você foi sentindo, até tendo um treinador de trilha? Qual que é a diferença na rotina de treino de um corredor de asfalto? Tipo, como é que é uma planilha de treino de quem faz trilha? Tem subida, né? Bastante... Tem subida. E o Manuel defende muito isso. Ele gosta de colocar os atletas para treinar em subida, porque ele acredita que fortalece. Então, além disso, tem volume, obviamente, que de acordo com a individualidade de cada atleta, mas tem tempo em atividade. Porque os 10 quilômetros no asfalto não significa que é o mesmo tempo na trilha. Pelo contrário, né? 10 quilômetros numa trilha pode demorar muito mais. Exato. Então, tem isso também, sabe? Vocês treinam mais por Assim, tempo do que por volume de isso. quilômetro em si. Tipo, vou fazer uma prova de 20 quilômetros e tem, sei lá, 1.000 de ganho. Então, ele começa a te colocar para treinar mais por tempo do que realmente por distância, sabe? E como é que é também, assim, acho que alguns pontos, né, de corrida, sendo uma corredora de trilha, no Rio de Janeiro ainda é uma cidade um pouco mais fácil, mas São Paulo, enfim, como é que foi pra você explorar onde é que se corre? Como é que vai?
como mulher, como é que é toda a logística? E se eu quero começar a correr trilha, tipo, como é que eu faria em São Paulo, assim? Porque eu acho que isso às vezes acaba sendo um grande... É Acho não, difícil. né? Um grande afasta. limitador pra muita Super. gente abraçar o esporte, né? Vamos lá. Hoje eu acho que tá mais tranquilo, tá? Mas, assim, quando eu voltei para São Paulo do Rio de Janeiro, que foi em 2021, eu cheguei nesse momento, sabe? Tô perdida, não sei por onde, com quem, se pode, se é seguro, se não é. E aí você vai achando companhia, você vai entendendo onde são os lugares, onde que tem movimento também durante o final de semana pra você ir, não tá sozinha. E aí você vai descobrindo aos poucos, assim. Hoje, o que eu digo pra quem quer começar eu acho que procura uma companhia, sabe? Porque por mais que a pessoa se sinta confortável e segura para ir sozinha, eu, Marina, não gosto e não recomendo correr na trilha sozinha, tá? Eu também evito, assim, ao máximo, a não ser tipo, eu vou correr aqui no Jaraguá. É muito tranquilo, sabe? Porque se você precisa de qualquer ajuda, tem por onde. No Jaraguá tem sinal de celular, tem gente, tem, sabe, acessos. Dependendo da trilha, não, né? E por mais que tenha acesso, não vai ter gente, né? Então, assim, eu primeiro indico, sabe? Procura uma companhia, alguém você vai encontrar. Não precisa ser amigo, mas uma assessoria, sabe? Um grupo que você consiga se juntar para você ter as suas primeiras experiências. E aí você vai descobrindo os lugares, onde que dá para ir sozinha, onde precisa ir com gente. Quais são os mais famosos em São perguntar. Paulo? Onde é que, Muita onde é que sintonia, corre em São Paulo? São Paulo tem o Pico do Jaraguá. Tá. Tem outros também, tá? Mas eu vou menos, assim, tipo o Parque Anhanguera, agora tem o Voturuna Life Park, que, né, um monte de gente tá indo pra lá. Tem o Parque Alfredo Volpi, que é dentro da cidade, que é um parque bem pequenininho. Eu acho que é ótimo pra treinar lá, assim, estímulos, velocidade... Sabe, porque tem algumas inclinações que você consegue imprimir mais ritmo, então é legal para treinar essa variação. Como é que chama aquele no Morumbi, gente? Me deu branco. O Boulevard Marx. Ah, sim. Lá tem também trilha tem também? trilha. Isso. Onde mais? Aí tem Jundiaí, né? Que são essas cidades próximas de São Paulo. Então tem isso também, sabe? Para você treinar trilha, você tem que entender se vai encaixar na tua vida, tá? Porque vai chegar fim de semana, você vai ter que se deslocar aí 30, uma hora. Porque até o Jaraguá não é tão perto, né? Não é, dependendo, né, assim, da onde você tá em São Paulo, mas deve demorar Tipo assim, aqui do Itaim. deve dar uns 50 40, minutos, 40 minutos, talvez. Sem trânsito, né? Não no horário Isso, de sem pico. trânsito. E lá no Jaraguá é mais tranquilo, assim, tô começando, você acha que é um lugar que é mais tranquilo e sozinha, eventualmente? Olha, eu acho tranquilo. É assim, lá no Jaraguá são 3 trilhas. 2 muito pequenininhas, planas, que é a Trilha do Silêncio e a Trilha da Bica. Essas trilhas são desertas. A Trilha do Paisé, que é a mais famosa ali dentro, que acho que tem nem 2 quilômetros e uns 300 de ganho. Então, é uma subida bem acumulada. Ela é cansativa. Lá tem mais movimento. Tem gente correndo, tem gente caminhando. Quando eu vou pro Jaraguá, eu acabo fazendo essas 2 menores, até por um momento, pelo período ali de aquecimento. E aí depois eu subo a Paisé. Mas quando eu vou para essas menores e que não tem ninguém, eu levo meu sprayzinho de pimenta. Essa é a real, Sim. tá? Sim. Nunca me aconteceu nada, nunca vi nada. E assim, quando eu vejo algum corredor entrando ali, eu colo. É porque, sabe, assim, mas eu também já entrei sem nada, tipo de spray. É o que eu disse, nunca me aconteceu nada.
Mas é aquela coisa, né? Assim, prevenção. Porque se acontece, você não tá ali... Sim. Não, lugar vazio é uma coisa que me dá arrepio. Mas até entendeu? parque, Tem tipo, isso, você chega no Ibirapuera muito cedo. Ou na USP. Eu cheguei esses dias pra treinar 5 da manhã. E aí eu combinei com um amigo de ele me encontrar. Porque eu fiquei, Aham. cara, sem ninguém do meu lado, eu não tenho coragem, sabe? ali, mesmo ali no asfalto. Meu, mesmo Não, no ali asfalto, eu sou, cara. olha, bem tranquila, assim. Mas, Nossa. tipo, na trilha do Ibirapuera, É, então. é um lugar que eu não gosto de ir 5 da manhã. Uhum. Entendeu? Esquisito, né? Esquisito. Acho esquisito, E aí a gente vai Nossa. moldando, né? Esse é o ponto, né? Eu acho que como mulher, na verdade, a gente fala muito isso aqui, mas correr como mulher já é um ato, assim, de coragem, porque eu acho que é isso, a gente precisa se programar. É óbvio, conforme a gente tá fazendo esporte, eu brinco que eu tenho uma total falsa sensação de segurança quando eu tô correndo, que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo pra andar na rua sozinha. Assim, pra ir na padaria, tipo, se for 4 anos, eu já não gosto de ir a pé sozinha. Sei. Se eu tô correndo, eu já tenho muito mais... a Marcela corredora, Sei. corri 32 quilômetros pela cidade, 26 sozinha. Mas, mesmo assim, a gente vai conhecendo espaços. Então, mesmo na rua, a gente já tem medo. Você pega uma rua deserta, meu pace, você pode olhar. Se tem algum momento no meu relógio, você vê que eu corri na rua. Pace 4, eu tava sozinha na rua. Entendi. Mas é uma questão que a gente já fica preocupado. Numa trilha, ainda que tem uma... Você não sabe se alguém vai Tem, vir do meio do tem. mato, assim. É. Fora que trilha, eu já tenho medo de bicho De também. bicho, tem isso também, com certeza. E Exato. assim, é aquilo, né? Você tá num ambiente que não é seu. Exato. Então já existe aquela antena ligada, né? Aquela adrenalina. Você fala, nossa, gente, tipo, correndo, olhando, se tem cobra, se sabe? Se tem alguém, assim, né? Tem isso, mas é bom também. E, Má, como você sente que a corrida de trilha mudou sua relação com o esporte? Nossa, mudou completamente. Ai, como é que eu posso explicar, né? Porque, assim, eu acho que a trilha, ela exige tanto e não interessa o seu nível de corredor. Ela vai te cobrar. E você vai ter que calçar sua sandália da humildade, sacou? É isso, assim, basicamente é isso. Porque, tipo, você pode estar super preparada, cara, vira o tempo de repente, sabe? Ou, sei lá, o próprio ambiente ali, né? Locais mais hostis, assim, que te cobram. E é você ali, né? Se você não tá preparada com hidratação, com alimentação, com seu kit de primeiros socorros, com celular, né? Por mais que às vezes não tenha sinal, mas tem que ter essa comunicação. Acho que te coloca num estado de alerta que no asfalto você não trabalha tanto. Sim. Até mesmo onde você vai pisar. Né? No asfalto você corre. Na trilha você tem que estar Bem atento, né? E até um pouco de, né, uma prova. Antes de começar a gravar, a Má tava contando de uma prova que eles vão ter agora de 21 quilômetros, 37 quilômetros. Como é que é um preparo? É completamente diferente uma meia maratona no asfalto, uma meia maratona na trilha. Como é que é a percepção de esforço, treino? Porque o tempo de prova vai ser diferente. Tipo, como é que é essa mudança e quem sai do asfalto e vai pra trilha? Porque eu acho que o que a gente tá vendo na corrida do asfalto, e que eu tenho sentido um pouco, é que a corrida tá virando... Em alguns momentos, as pessoas estão colocando performance, preocupação com pace, fazer cada vez mais rápido, acima de qualquer outra coisa. Aham. E quando você vai pra trilha, eu não sinto que o corredor de trilha tenha esse viés. É, assim, acho que Tão a grande forte assim, maioria né? não, tá? Existe, obviamente, a galera que quer, né, performar. Mas eu acho que o amador... Tem muita gente também que vai pra trilha pra curtir o rolê. Então acho que é isso. Ele tem uma vibe de curtir o rolê. Isso. Que é e tem diferente. gente que tá migrando, tem muita gente que tá migrando do triatlon, do asfalto pra trilha. E também, né, um primeiro contato vai tranquilo, assim, sabe? Mas eu acho que na trilha, obviamente que tem uma galera que quer baixar cada vez mais tempo, sabe? Para você se preparar, primeiro, né? Você tem que... Assim, se você já é uma pessoa que já corre trilha, você tem que se preparar de acordo com
a distância da tua prova, mais o ganho de elevação e entender mais ou menos ali quanto tempo você vai ficar em atividade, né? Como é que é? É até difícil explicar, né, isso, porque, por exemplo, você pensa, é uma prova de 21 quilômetros com 700, que é normal, vai. Você vai demorar aí, sei lá, acho que umas 2 horas fazendo, sabe? 2h30 para 3. Agora, para você começar a treinar, se você não é da trilha, o que eu recomendo é ir numa distância um pouco menor, para vocês familiarizando um pouco ali com o ambiente, sabe? E entendendo essa percepção de esforço, como é que é subir, né? Como é que é correr num terreno que não é liso, a força que você tem que fazer, porque na corrida de trilha você corre fazendo força o tempo todo, né? É cansativo. Eu tenho uma percepção, talvez por não fazer, mas eu sinto que, sei lá, você vai pra uma corrida de trilha, o desafio é mais a prova em si do que talvez a distância, tipo, é isso, é o terreno, é o que você vai encontrar, acho que é isso, é tanta coisa que você tem, além do, prestar atenção na minha hidratação, tipo, quando você vai, é isso, uma prova de asfalto, você não tem que se preocupar com outras coisas, sei lá, se preocupar com a sua suplementação e tal, ali, mas a estrutura... Agora, é isso, numa trilha você tem que... Não, e a trilha, a subida cansa e a descida cansa. E é muito mais desafiador, ainda. né? Tipo, foi o que você falou, você tem que estar sempre olhando pro chão, vai ter momentos que talvez o terreno seja... Então você vai ter que andar, em muitos momentos, que é algo que em prova de asfalto, né, as pessoas não é tão normal você caminhar ali, quando você já tá buscando, já corre bem... Depende do trecho ali, Trilha às vezes precisa da caminhada, sim. Precisa. E você treina a caminhada, tá? Tem isso também. Eu, tipo, agora, na minha última planilha, eu tinha pra treinar caminhada forte na subida. Existe esse treino específico, entendeu? Porque é muito doido, assim, quando você fica no trote, você percebe que você trabalha outros músculos quando você tá na caminhada. E aí, pela postura, né? Você sente lugares que no trote você não vai sentir, sabe? Pelo menos comigo foi assim. Mas eu até ouvindo você falar, eu tava lembrando de uma conhecida que ela corre ultramaratona. E na ultra tem um pouco disso também, né? Você treinar a caminhada, porque tem algumas distâncias que você sabe que você não vai correr. E ainda mais provas como a Conrads, que tem muito ganho de elevação também, tem muita altimetria, as pessoas treinam a caminhada, né? E é uma coisa que a gente na corrida de asfalto, até maratona, você não vai ver um corredor que na planilha tem, caminhe por tanto tempo no meio ali da sua corrida, do seu treino de corrida. Não tem. É uma coisa muito doida mesmo, que a gente não... E se você for acompanhar, assim, esses grandes atletas, né, franceses, eles treinam na esteira inclinada o power hiking, né, que é essa caminhada, tipo, forte. Com ritmo, sabe? E, Má, qual que foi o momento mais desafiador ou o mais legal que você já viveu, assim, numa prova de trilha? Da trilha? Eu acho que quando eu fiz a minha primeira maratona, né, bem inesquecível, assim. Qual que foi? Eu fiz uma na Patagônia. Nossa, animal. Muito linda. E, foi uma prova gostosa, porque também, assim, tinha subida, mas se você for pensar proporcionalmente, dentro dos 42K, não era tanta subida, então, uma prova bem corrida, Qual que sabe? é a prova? A Patagônia... Ai, gente, calma aí, eu fiz 2 lá. Foi a Patagonia Marathon International, a Ultra Pine. Eu já ouvi falar. Uma conhecida da assessoria fez. Ela amou também. E ela nem é muito da trilha, mas ela amou. Então, talvez seja por isso, porque não tem tanta subida, não é uma prova travada, entendeu? Você consegue realmente correr, imprimir teu ritmo, sabe? É gostoso isso. E você tá num lugar paradisíaco, né? Nossa, então, acho que foi essa prova, sabe? Eu fiz uma outra também que me marcou bastante. E que o tempo estava tão severo de frio, de chuva, vento, e eu estava num momento que era bem ali da prova, era bem exposto, sabe, um local tipo uma crista de montanha, e estava tão forte ali o clima, né, mudou completamente porque não estava assim antes. Eles
fecharam o percurso, encurtaram da maratona e deu que eu acabei fechando até 38K, não era nem 42, mas por conta do clima, assim. Então tem disso na trilha, sabe? Nossa. Assim, o que eu conheço um pouco da trilha também é o pessoal que faz o Mont Blanc. E aí, sim. lá também é um clima muito imprevisível, né? Você tem vontade? Já fez? Não fiz, mas tenho. É tipo a meca da corrida de trilha, né? Sim. Que vai França, Suíça, Itália. E tem um monte de distância também. Tem desde, acho que, 15 quilômetros até 100 milhas. Sim. Essas outras distâncias são bem comuns, assim, dentro desse universo da trilha, né? E eu sinto que cada vez mais as pessoas querem aumentar as distâncias, sabe? Mas a Mont Blanc eu nunca participei. Eu tenho vontade, né? Porque, assim, então, os grandes atletas participam, o evento é muito bonito. Nossa, né? Maravilhoso. É bem organizado, os percursos devem ser incríveis, porque ali a região deve ser linda, né? Nunca fui. E é isso, assim. Mas deve ser bem pesada. Eu cruze não. Essa é uma que você tem vontade também? Eu tenho vontade, mas tem a parada de dormir, né? Eu gosto de correr no mato, mas assim, acampar eu gosto uma noite, depois quero voltar pra cama. Mas porque essa, assim, eu achei muito, tipo, eu sou zero da trilha, né? Mas eu achei muito legal. Até esperei de acampar, é um negócio que eu faria uma vez na vida. Eu sou, enfim, falando de fora, né? Sim. Mas pareceu tão interessante, tipo, 3 dias, né, de prova. Sim, mas é uma prova também muito bem organizada, tá? Não, pareceu muito legal, me deu vontade de fazer, assim. Todo mundo que eu conheço que já participou, volta Todo mundo falando, ama. nossa, amei, vai se você tiver oportunidade, porque vale a pena, assim, é bonita, é bem organizada, e tem isso, né, as provas bem organizadas, no segmento de trilha, assim, é importante e não é comum. Não é que não é comum, sabe? Mas tem muitas provas que, tipo, nem sempre... É o que eu falo, quando você também vai escolher uma prova, entenda um pouco mais de quem é, se já existiram outras edições, como é que foram, a organização, se tem parte de saúde e segurança, se sabe? É importante. É uma prova que você tem que ser mais criterioso. Não é só se escrever que nem a gente escreve qualquer prova de asfalto. É importante pesquisar bem antes de você, pra evitar uma cilada, né? Então, é muito, assim, muito legal. Com certeza a gente vai querer explorar mais. E acho que teve alguma coisa que você sentiu que a trilha te ensinou, até de você ter se apaixonado e migrado, que o asfalto não te ensinava? Ou que te deu, assim, de sensação que você não tinha na corrida de asfalto? De sensação... Que te ensinou, assim, de certa forma. Eu acho que... O que eu posso dizer? Acho que a corrida de trilha... é assim, foi o que eu falei, sabe? Eu acho que ela ensina a gente a ter a guarda mais baixa, assim, sabe? Tipo, né? Deixa eu entender como é que é, sabe? Porque... sei lá, as coisas acontecem, né? E por mais que a gente esteja preparado, assim, é um ambiente que não é nosso. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Essa humildade, assim, corrida de trilha tem disso. O que eu ia falar é, pra gente, assim, saindo agora um pouquinho da corrida de trilha e entrando no Corre Junto, queria que você, igual a gente estava falando no começo do episódio, definisse para o nosso público o que é o Corre Junto e como que ele nasceu. O Corre Junto hoje é uma plataforma que conecta comunicação com experiências, principalmente de corrida em trilha, tá? Ele nasceu, assim... para falar a verdade, o que aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo, do Rio de Janeiro, eu sou casada. E quando nós voltamos para São Paulo, enfim, por questões pessoais, porque minha família, a família dele, daqui de São Paulo, por questões profissionais, mercado de São Paulo mais aquecido do que do Rio de Janeiro, a gente entendeu que não tinha mais muito motivo de continuar lá no Rio, apesar de eu ter amado e ter saído de lá, assim, com dor no coração, tá? E aí,
quando a gente voltou para cá, para São Paulo, a gente pensou em não morar na cidade de São Paulo. E a gente queria um lugar, tipo, mais conectado à natureza, e vamos pensar em montar alguma coisa, tipo, para receber, sei lá, a gente tava com essa vibe, sabe? E pesquisamos, sabe? Procuramos bastante e tal, frequentamos, tudo na Serra da Mantiqueira. E aí foi quando eu comecei a treinar, porque quando eu cheguei, que eu falei, eu fiquei bem perdida, né, com esse lance de onde correr. Eu comecei a treinar também na Serra da Mantiqueira. E aí eu comecei a descobrir lugares e juntando com esse lance de querer montar alguma coisa para receber, treinando lá, tal, não sei o que, surgiu essa ideia, puxa, e se montar alguma experiência de treinamento e trazer a galera para conhecer, sabe, esses lugares incríveis que eu tô conhecendo para treinar aqui e tal. Aí começamos nessa pira. E aí, a gente não deu certo o lance de morar fora. Acabamos jogando a âncora aqui na cidade de São Paulo e aqui estamos. Vai ter que ser aqui mesmo. Vai ter que ser, E aí, a gente começou a trabalhar nesse movimento de fazer o treinamento. Eu já tinha um quadro nas minhas produções independentes que se chamava Corre Junto, porque eu entrevistava os atletas, treinadores, mas correndo. Tipo, eu pedia para a pessoa me levar em algum lugar que ela gostasse de treinar, e ali a gente batia um papo fazendo uma rodagem leve. E aí a gente trouxe esse nome para essa experiência que a gente queria montar. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Vamos montar uma experiência /imersão para a galera ter acesso aos lugares que eu conheci, que eu gosto muito. E eu vou trazer o Manuel do Rio, porque eu quero que as pessoas também conheçam. E aí eu pensei e comecei a agregar cada vez mais. Aí eu juntei também a minha nutricionista, que é a Gláucia Lippel, porque eu gosto e eles sempre estão comigo desde que eu comecei a correr. A Gláucia, o Manuel e a Fernanda Rizzo, que é a fisioterapeuta, tá? E aí eu trouxe os 3 pro Corre Junto. Eu falei, não, eu quero que as pessoas tenham acesso a eles, porque são bons profissionais. E eu quero que elas tenham essa troca, essa vivência com eles de fim de semana. E quando a gente começou a desenhar o Corre Junto, que eu troquei ideia com o Manuel, ele falou assim, eu gosto de realmente ter esse convívio. Eu não quero as pessoas que vão participar do programa, mas que se hospedam em outro lugar. Eu quero que todo mundo durma junto, todo mundo tome café junto. Então, foi desenhado em cima disso, sabe? E eu super concordei, acho que faz todo sentido. E aí, a gente desenhou, o Conrado trabalha comigo, né, no Corre Junto. E aí, a gente começou a desenhar, então a gente montou uma primeira experiência dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão. Legal. Muito. E lá dentro, assim, é ótimo para treinar. E isso foi em 2023. Foi quando nasceu o Corre Junto. Fizemos 2 edições em 2023. Em 2024, a gente fez 4 edições também dentro do Parque Estadual. E em 2025, a gente começou a entender que a gente tinha que diversificar o Corre Junto. E aí começamos a entender que a gente tem que montar edições diferentes, em lugares diferentes, né? Trazer um pouquinho mais de trabalho, né? Tava fácil. Tava muito fácil, né? Não, porque é uma doideira, né? Você vai fazer treino de trilha, pô, você vai lá fazer visita técnica, aí você faz a trilha. Caramba, é verdade. Aí você É Mas verdade. toda preparação. Não é só chegar e Tem que correr. ter. Mas aí a gente acabou montando novas experiências em 2025. Foi tipo um ano de laboratório, vamos dizer. E a gente fez treinos de um dia só, treinos de fim de semana. Treinos não, né? Experiência, vamos dizer, porque a gente acaba agregando uma roda de conversa e conecta algum atleta também, sabe? Da cena Legal. do trail, que hoje é de seleção brasileira, para as pessoas também terem esse contato, leva outros treinadores além do Manuel. Que legal. Então tem essa conexão ali também no Corre Junto. Tudo no estado de São Paulo? Então, aí, em 2025, a gente fez tudo na Serra da Mantiqueira, Tá. mas entendemos que até pela cobrança da galera que já participou do Corre Junto, de querer estar
junto de novo, se ver, vamos tomar café, vamos treinar, bababá. A gente entendeu, pô, por que a gente também não monta algo na cidade de São Paulo? E aí, o ano passado, a gente fez uma experiência aqui em São Paulo, com uma pegada mais social mesmo, sabe? Um treino, domingo, leve, pra galera se encontrar, que foi o que ela participou. Mais urbano. Mais urbano, com uma rota urbana, exato, sem trilha, mas a gente sempre, né, conseguimos incluir na que ela foi até um trechinho de trilha, porque acaba passando dentro de algum parque. Então, quando eu começo o Corre Junto, né, eu sempre brinco aqui em São Paulo, a gente vai ter uma rota só de asfalto, né? Ou com um trechinho de trilha, mas tem subida, tá, gente? Porque senão não é o Corre Junto. Teve bastante subida também. Não vai ser plano e no teve asfalto. ali naquela parte até chegar no Allianz. A gente, naquelas pouquinho, casas, era descida e subida. Também São Paulo não tem como você correr muito sem subida, né? Mas É que eu acho que a Má já tá tão acostumada com as subidas às trilhas, que essas daí devem ter sido, não é pra tipo, você, mas assim, lá aquela parte que a gente saiu da Vila Pojuca da Lapa, nas casas, tinha. Lá tem, isso. Aí lá depois, tem. quando a gente chegou pra lá é Barra mais da acidentado, Pompeia... exato. Mas Então, assim, super foi isso, tranquilo entendeu? também. E aí foi isso, assim. Então a gente tem essas experiências. E na parte de comunicação, a gente tem o nosso site, que a gente coloca de segunda a sexta-feira artigos com colaboração da galera que participa do Corre Junto. que demais. Sim. Muito legal. Então, assim, tem um dia que alguém relata alguma experiência, alguma prova, travessia. Que demais. Aí tem o dia de algum especialista, então trazendo essa visão mais técnica, né? Um médico ou, sei lá, da área de saúde ou enfim, algum especialista. Ou até mesmo, tipo, de guia de montanha, sabe? Aí tem um dia de notícias da semana e dicas dos nossos especialistas, Manuel e Gláucia e Fernanda. E dicas culturais, assim. Que demais. E o podcast, que a gente começou recente. Nossa, quanta coisa. Bastante, né? Nem fale. Podcast é o Clube do Corre. E não é entrevistados, é notícias da semana. Uma vez na demais. semana, Legal. sim. Do universo do trail. Do trail, mas tem o asfalto também, né? Não tem como fugir. Difícil, né? Eu moro em São Paulo, entendeu? Corro asfalto também. E o Akita, que apresenta ali comigo, que é o nosso redator, falei, Akita, prepara isso, eu vou te colocar no vídeo, você vai apresentar comigo. Ele topou. Também é de São Paulo, corre asfalto. Ele começou a correr trilha com o Corre Junto. Legal. Então a gente também tem notícias do asfalto, assim, sabe? Mas trazemos da trilha, com certeza. Do trail tem que estar presente. E o que assim, vocês criaram, né? Acho que o Corre Junto, eu tive experiência, como a Má comentou, eu tive experiência de participar de um corre deles. E uma coisa que eu tava falando antes da gente começar a gravar, que foi que eu vi que o Corre Junto, ele tem um fator muito forte de ser um movimento que realmente, através dessas experiências, vocês criaram uma comunidade. E pra você, como é que foi, né? Porque você veio até, começou em São Paulo, de certa forma, sozinho, você conseguiu criar uma super comunidade. O que você vê dessa diferença entre correr em grupo? O que você vê que o Corre Junto, dentro das pessoas que fazem parte, proporciona, os ganhos que tem de correr com outras pessoas? E principalmente na corrida de trilha, qual que é o principal ganho que você vê? É muito bom, né, assim, você ter essa companhia. Até pela sua evolução, pela parceria, sabe? E é muito doido porque, tipo, antes na TV, né, apesar da gente acompanhar, assim, a audiência, não tinha esse contato, sabe? Eu acho que hoje com o Corre Junto, até com a produção independente ali, né, a comunicação direta com a pessoa que te acompanha e que gosta ali do seu trabalho, você tem a dimensão mais real, né, das pessoas que te acompanham, da quantidade, né? E a comunidade do Corre Junto, acho que me trouxe ainda mais isso, sabe? Porque num primeiro momento, quando eu falei que a gente começou a desenhar essa ideia de fazer essa experiência do Corre Junto, eu me questionei, eu falei, poxa, mas será que vai dar certo? Será que vai aparecer alguém? A gente nunca sabe, né? Sabe, assim, sem drama mesmo. Eu realmente pensei, e se não vier ninguém, sabe? Se for uma furada. Mas aí você vai entendendo que, pô, é legal, né? As pessoas querem realmente estar junto, sabe? As pessoas precisam de pessoas, né? Então, assim, acho que pra tudo, sabe? Então, acho que o Corre Junto tem muito disso. Tem gente
o iniciante correndo com pessoas mais experientes, e os experientes também aprendem com os iniciantes, sabe? Então, assim, eu acho que é gostoso correr com gente, né? Porque você sempre aprende, por mais que você já tenha anos ali naquela estrada, sempre tem essa troca. Eu acho que essa experiência que vocês fazem, que envolve viagem, a conexão, ela transcende, né? Não é só o momento de estar corrida, depois tem um momento de conexão entre grupo. E eu acho, assim, até, não só eu acho, mas como uma das grandes tendências, o marketing aponta como uma tendência, mas eu acho que o marketing, obviamente, ele segue tendências da sociedade, né? Sim. Então, não é o marketing que está dizendo. Mas eu acho que a gente veio de um período, né? A gente teve uma quebra com um período forte de isolamento, e as pessoas foram ficando, perdendo a conexão. A gente tá com uma geração mais nova, que quando você vê os dados, as pessoas novas se sentem muito sozinhas. Então, esse é um outro coisa que a nossa geração ali, tipo, 10 anos atrás, não tinha essa sensação de solitude que nessa nova geração que tá vindo. E a questão de ficar mais offline e buscar criar espaços através de experiências para a criação de comunidade vai ser a grande ferramenta social. Não só que o marketing e as marcas devem explorar, mas sim como movimento. As pessoas estão procurando estar junto com as outras. Então, eu acho que nada mais legal. Acho que o seu grupo, ele atende uma necessidade que talvez até poderia ser uma vontade sua de se conectar e mostrar para as pessoas algo muito legal que você estava vivendo. Mas eu acho que é uma benfeitoria muito importante para quem, às vezes, foi lá, encontrou no grupo um lugar de apoio, fez amizade. Então, Nossa, acho e aparece, viu? relatos, né, de Aparece. pessoas que chegam e Super. mudam a vida. Super do tipo, olha, me separei recente, eu tô buscando alguma coisa e continuou, e hoje tá super bem. Aí tem também, indiquei um amigo meu que ele era super conectado ao esporte, hoje aconteceu isso, ele não tá bem. Aí sabe o que eu falei pra ele? Você tá precisando de um corre junto na tua vida. É tipo isso. Demais. É muito bom. Não, e até pensando, eu acho que essas experiências, assim, é muito diferente de uma assessoria, porque muitas vezes na assessoria, eu sinto que corredores iniciantes, ou enfim, você tá praticando um esporte pela primeira vez, às vezes você nem é muito bem-vindo, assim. Sei. E não que a pessoa faça isso de uma forma intencional, de te olhar feio, ou de, tipo, fazer você não se sentir bem-vindo, mas eu acho que é uma sensação que muitos iniciantes relatam. Jura? Assim, Que chato, né? de sentir, tipo, nossa, todo mundo ali já conhece o esporte, já Entendi. sabe, assim. Acho que é uma coisa que eu ia amar, e principalmente mulheres, porque às vezes é um ambiente muito masculino também. Mas eu sinto que nesses encontros, seja de running clubs ou de plataformas como o Corre Junto, muitas vezes as pessoas vão ali porque elas querem se conectar, né? E elas não querem performar, elas querem estar ali para se conectar com outras. Então, acho que isso transforma também um ambiente mais acolhedor e, por exemplo, se eu fosse, quando eu quiser, na verdade, ter uma primeira experiência em trilha, o Corre Junto, por exemplo, é um lugar que eu penso, nossa, acho que seria um bom espaço, sabe? Pra eu testar com outras pessoas ali. Assim, o que eu defendo do Corre Junto é o seguinte, tá? No Corre Junto, você vai ter uma experiência de trilha certa, porque tem isso. Você vai correr trilha, você vai na experiência errada e você fala, nossa, terrível. Não é pra mim isso. Nossa, é muito difícil. Então, tipo, primeiro tem esse ponto. Você vai ter uma experiência certa. E, segundo, com segurança. Sim, tem isso também. Tem isso também. Porque você se sentindo segura, você vai curtir muito mais. Você vai se sentir mais livre, né? Pra curtir. E outro ponto que eu acho que, assim, tem uma força é que, por mais que a gente tenha ali, né, no treinamento mesmo ali, tá? As figuras expostas, tipo, o principal, dando as orientações, Manuel, que é um ultramaratonista, super experiente, e ele é meio carrancudo, mas ele tem o coração mole, que eu sei, mas sabe, tipo, assusta. Mas tem a minha figura também, de uma mulher que, tipo, poxa, eu sou uma corredora amadora, tudo bem, eu tenho um pouco de experiência na trilha, mas sabe, eu sou, tipo, corredora, gente com a gente, sabe assim? Também aprendi, também tive meu momento inicial, sabe? E tá tudo bem, e você vai ser bem-vindo. Então, eu acho que tanto os homens quanto as mulheres se enxergam ali no Corre Junto, né? Então, acho que tem essas parcelas, sabe? Eu acho que essas experiências, quando a gente vai, eu acho que uma das coisas que talvez na assessoria, talvez a pessoa não encontre tão fácil, não é só isso que a Má trouxe. Mas nem todo mundo vai correr junto
na assessoria. Tem Muitas isso. Você chega, cada um tem a sua planilha. Então, faço parte de uma assessoria, eu corro sozinha. É verdade, tem E isso. isso é uma das coisas que, inclusive, é um movimento que eu tô com muito bode da corrida neste momento. Porque tá todo mundo tão ficcionado na sua planilha e na performance que às vezes fica Sei. difícil você achar um amigo. Vocês vão correr no mesmo lugar. Ah, não, mas é que eu vou ter 5 acelerações e 10 tiros. Eu não posso correr às 5:10, eu tenho que correr às 5:08. E assim, tipo aí isso. você não consegue mais correr com ninguém, porque tá todo mundo tão obcecado com a sua planilha. E às vezes a pessoa não tá nem em ciclo de prova pra nada. Tipo, Entendi. virou uma coisa tão grande até do nome atleta amador, que assim, gente, eu acho que tá todo mundo colocando um patamar de atleta amador assim. Não, você não é atleta amador. Atleta amador, calma. Sei. Você é corredor. Sei. Né? Você bota já num patamar, porque o atleta já envolve uma pessoa que busca performance. O profissional vive disso, o amador, mas também tá no nível de performance. As pessoas estão tão obstinadas pela performance que a corrida tá virando um ambiente que, puta, faz um tempasso que eu não consigo achar um amigo pra, tipo, vamos correr, sei lá, eu tenho da volume a 10 km uma hora batendo papo. Não dá. Nossa, Tá todo. Ah, não, mas sim. aqui na minha planilha, vou ter o pace tal. Que saco, tipo. Total. Às vezes você só quer. Não é tudo. Eu só quero sair pra correr com as Claro, pessoas e curtir. sim. E eu acho que quando você vai nessas experiências, tanto de running club quanto a do Corre Junto, é nesse lugar. É no lugar do fã. Então, mesmo eu correndo mais rápido, sei lá, eu corro lá no meu pace. Mas quando eu vou numa experiência dessa, a gente corre pace 6,5 ou pace 6. Você tá lá pra conectar. O grupo se ajusta às pessoas que correm mais devagar. É isso. Então, ninguém tá lá pra quem vai chegar mais Sim. rápido ou entregar um treino. É. E eu acho que é legal ter isso no esporte também, porque sim, tem momentos que eu vou querer lá fazer minha planilha, mas tem momentos que eu vou querer ir num evento pra buscar a conexão com as pessoas através do esporte. E muitas vezes as duas coisas não conseguem achar momentos pra andar juntas. E eu acho que dentro de uma assessoria, principalmente nesse momento que a gente tá, eu acho que uma pessoa que tá começando talvez vá sentir isso, porque não vai ser tão fácil. Você já achar alguém pra correr junto com você. E começar nesses grupos pode ser um começo muito mais leve e divertido, assim, né? Sem uma pressão de, tô me sentindo devagar, tô sentindo que eu deveria estar fazendo outra coisa, que dentro de uma assessoria já acaba, você já seta um pouco a sua barra pelas pessoas que já correm há muito mais tempo, mas é meio non-friendly. Ninguém vai chegar do seu lado e falar, não, eu treino 5, mas eu vou correr no seu pace 7. Sim. E eu acho que no grupo lá, 100% essa experiência que você quer proporcionar, Então, tem né? isso porque, primeiro, é da nossa premissa não deixar ninguém sozinho, tá? É isso que a gente fez, né? Não dá ninguém sozinho. Quando a gente viu uma galera atrás, voltou pra... Exatamente puxar e isso correr que eu ia todo mundo falar. junto. Então, assim, primeiro a gente sempre tem um fecha-trilha, que a gente chama, que é alguém que vai acompanhar o último do grupo, seja lá o ritmo que for, se ele for caminhar. Assim, o Corre Junto não é para caminhantes, tá legal? A gente sempre fala isso. Ah, eu amo trilha, eu faço trekking, mas eu não corro. Então, neste momento da tua vida, não cabe o Corre Junto. Porque a gente pega pessoas que são iniciantes na trilha, não tem problema nenhum, mas que já correm, que se sentem confortável em correr os seus 10 quilômetros no asfalto, tá? Eu já jogo 10, porque os 5K da trilha vai, tipo, equivaler ali os seus 10K, uma horinha ali, sei Sim. lá, 45 minutos, entendeu? Então, tipo, já jogo aí 1 hora de atividade, beleza? Dito isso, a gente... Independente do ritmo da pessoa, sempre tem alguém acompanhando o último do grupo. Ninguém corre sozinho, não corre junto. E, além, a gente reagrupa. Então, a gente respeita a individualidade de cada atleta ali do Corre Junto, tá? Ah, eu quero correr mais, a gente recebe pessoas que são mais rápidos, que querem, né, performar mais ali e que tem preparo para isso. E não tem problema, eles vão, Manuel acompanha e depois eles voltam para reagrupar todo mundo junto, vão fazer um pouco mais de volume, que eles estão lá para isso também, e tá tudo certo para todo mundo, entendeu? É isso. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que isso acaba deixando de ser... Tornar a corrida um esporte que a gente fala individual, mas sempre trazendo o fator de coletividade, né? Que eu Super. acho muito importante. Sim. Bom, Imá, acho que nesse episódio a gente está falando muito sobre liberdade, né? Liberdade de correr em diferentes terrenos, em diferentes ritmos, em diferentes ambientes. E isso conecta muito com a All Out, que é a nossa patrocinadora desse ano. É criada por uma corredora, que é a Nick. E ela pensa muito em roupas para mulheres, para a gente se sentir confortável, ter liberdade para praticar a corrida da forma que a gente ama, né? Sem ficar incomodada com a roupa. Então você está ganhando
ganhando um conjunto. A gente espera que você Obrigada. goste muito. Ó, muito E são bom. roupas perfeitas pra trilha, acho que além do conforto, elas têm bastante bolso. Então, como Sim. você falou, na trilha a gente tem que levar bastante coisa. Então, eu já vou defender aqui. Eu tenho uma bermuda e gosto bastante. Então ótimo, olha, Zip já utilizou. Mas eu não fiz até um trabalho com eles de narração. Ai, que legal! E aí, eles me mandaram uma bermuda, adorei. Não, é muito bom. Muito boa. Os tecidos são super tecnológicos. E como a Má falou, tem muitos bolsos. Esses shorts eu acho que são legal. 7 bolsos, inclusive. Mas é isso. Vocês têm Super. cupom de Girls to Run. desconto. Obrigada, tá? Imagina. Depois conta, usa nas trilhas, conta pra gente o que você Com achou. certeza. E sigam a Loud também, gente, porque eles estão sempre investindo muito Sim. em tecnologia, em como eles buscam muito essa questão do conforto e da liberdade do movimento, como eles podem deixar nossa experiência melhor na corrida. Acho que assim como a Má tem dentro do Corre Junto, como ela pode tornar, através das experiências para as pessoas, uma corrida de trilha melhor, a Loud tem o mesmo mindset de tornar a nossa corrida melhor através da roupa que a gente está usando. Então eles sempre estão com muitas novidades. É muito legal acompanhar. Tem uma blusa nova que a Má sempre usa, que é uma regata com vários bolsos atrás. Então, buscando sempre as tendências Sim. e garantindo que a gente vai ter aí as melhores opções para escolher viver a corrida do nosso jeito e com um E- look também que nos atende, né? E eles estão lançando várias. Sei que a gente tá falando de trilha, mas eles estão lançando várias coleções referentes às Majors e a Maratona do Rio de Janeiro. Então, assim, pra quem também quer se sentir ali no grupo, por estar correndo a mesma prova e ter uma roupa condizente, né, à prova que você vai correr, eles também estão com essas coleções super legais, vale a pena dar uma olhada. E não só para corrida, mas também eu e a Má, a gente tá usando, Verdade. porque eles também estão com linha casual. Então a gente escolheu a mesma blusa, inclusive. Né? A gente tá tão alinhada hoje que a gente escolheu a mesma roupa, mas deem uma olhada, eles também têm uma coleção casual maravilhosa. E é isso, Má. Agora a gente vai pro nosso quadro final, Beleza. que é ali um bate-papo rápido. Seguimos sem nome, galera, eu sei. Mas a gente vai dar um nome pra esse quadro, tá? É que a gente tá gravando com muita frente os episódios, mas sigam dando sugestões. A gente promete que episódios a partir de maio, Vão com ter um certeza nome. já vai ter um nome. Mas vamos lá. Então aqui a gente faz tipo um bate-bola. Uma pergunta, e aí você responde ali com uma palavra, uma frase. Tá bom. Beleza? Vou começar. Um lugar onde a trilha já te levou. Pico da Bandeira. Um medo que a corrida te ajudou a atravessar. Entender que se você se prepara e dá tempo para calibrar, você alcança as suas metas, sabe? Uma coisa que a trilha ensina que o asfalto não ensina. Humildade. Uma mulher que te inspira no esporte. Nossa, eu tenho algumas, tá? Uhum. Giovana Martins, que é da trilha. Fernanda Keller, também admiro bastante. Perfeita. Puxa, que mais? A Paula Navais, adoro os comentários dela, acho ela bem necessária no nosso meio. Uma querida também. É isso. Um conselho para quem quer começar na trilha. Vá pra trilha. Vá pra trilha para você entender o que é, como é o ambiente, terreno, sabe? Correr no silêncio da trilha, porque às vezes o silêncio assusta. Uhum. E é isso, assim, para você se familiarizar. Porque o que eu digo, se você tiver uma experiência certa e segura na trilha, você vai querer repetir. Porque encanta. É bonito, é gostoso, te desafia. E parece que, assim, quando você consegue alcançar a sua meta ali dentro da trilha, sabe? Você... Nossa, te dá um gás que, assim, eu não... Às vezes não encontro no asfalto, entende? Não sei, acho que é porque não é nosso ambiente ali, né? Ai, tá me dando muita vontade. Tá, última pergunta. Uma sensação que faz você saber que você tá no caminho certo. Eu tenho uma parada pra falar. Que eu acredito muito que eu estou no caminho certo por causa disso. Eu sou conservadora, tá? Com o esporte. Eu respeito. Eu não pulo etapa, não. E aí... dá bom. Sim.
Respeitar as etapas, gente. Exato. Má, muito obrigada. Acho que tanto por dividir a sua trajetória com a gente, tanto profissional quanto no esporte, também apresentar um pouco do movimento do Corre Junto e como isso pode ser transformador. Super. Queria que você deixasse, obviamente, agora esse momento, falasse para os nossos ouvintes como elas podem te acompanhar e também como elas podem acompanhar esse projeto incrível. E quem Legal. sabe não participar ali da próxima experiência, se já tiver alguma experiência ali no radar pra mais aí meio do ano, tal, que dê pra galera se jogar, se já tiver alguma coisa, ou acompanhar vocês, né? Conta pro pessoal. Legal. Bom, o meu perfil no Instagram é Marina Ferrari 21. O perfil do Corre Junto é correjunto.br. E as experiências que a gente tem desenhada para o meio do ano é na Serra da Mantiqueira. A gente quer fazer um dia inteiro, assim, de vivência na montanha, tá? Posso dizer isso. Não vai ser exatamente um treino com técnica, vai ser para quem gosta de correr. E ali as trilhas que a gente desenhou para essa experiência do Corre Junto são maravilhosas para correr, porque não são trilhas travadas. São trilhas para você realmente soltar a perna, imprimir teu ritmo. Ah, eu quero ir. Sabe? É gostoso de correr, o lugar é lindo. Quando dá pra se inscrever? Ainda não. Eu Tá vou bom, ainda organizar acompanhem. esse lado. Siga o Instagram. Mas Quem eu sabe a gente não atualizo faz. vocês. E quem sabe a gente não tenta fazer um grupinho de ouvintes do Girls Run que não querem ir pra experiência com a Isso gente. pode casar super, tá? Com essa experiência que a gente tá desenhando pro Corre Junto. Então Pode casar acompanhem, super, que a gente. gente quer fazer, tipo, essas competições entre... pode Então, casar super. avisa a gente que Tá quando bom. ela souber as novidades, quando for ter a data, a gente posta lá no nosso Instagram. Então acompanha o Instagram Legal. do Girls Run. Exato. A gente comunica pra vocês e vamos ver se a gente não organiza um grupinho vai só ser de um mulheres dia, maravilhosas. Ai, ia ser com demais. comida ali, Ai, tudo que a gente na gosta. brasa. Gente, Gostoso. já rolou. Vai ser gostoso. Já aconteceu. Quem tiver filho pode ir também, porque estamos Pets. pensando Pode nas pet? Dá pra ir atividades pet também? para as crianças. Pet, acho que pode. Ótimo, a gente vai levar as pets Gente, também. eu Somos acho mãe que de pode. pet por enquanto Ah. só. Eu vou apurar isso, mas eu acho que pode. Ai, não estamos super Perfeito. ansiosas. A gente avisa vocês, gente. Então sigam também o girlsrun.pod. Se você não tá seguindo, é pra seguir. A gente continua sempre essa conversa lá. E Má, muito obrigada, Obrigada, por ter Má. vindo. Quero continuar acompanhando o Corre Junto. Como eu falei, eu amei a experiência. De fato, você tá fazendo um trabalho incrível. Dá pra sentir muito o quanto as pessoas gostam de estar lá. A energia, eu acho que a gente sente muita energia, algo que eu não consigo explicar o que eu senti. Mas a energia das pessoas era muito boa e dava pra ver que tava todo mundo feliz. Isso com certeza é um super reflexo do trabalho de vocês, Legal. do que vocês imprimem de experiência, das pessoas se sentirem seguras. Então, com certeza, voltarei mais vezes. E convido muito vocês, ouvintes, quem puder, participem não só da experiência que a Má trouxe, mas acompanhem o trabalho, se joguem numa experiência. Sai um pouquinho da planilha, se você tá entrando na planilha. Isso. E vai viver uma corrida de uma forma diferente, que é muito gostoso. Tem várias Perfeito. formas diferentes da gente viver a corrida. É isso que a gente sempre tenta trazer pra vocês. E sigam o Girls Run no Instagram, aqui no Spotify. Deem like nesse vídeo, inscrevam-se no canal do Sistema, mandem esse vídeo pra uma amiga que tá começando aí, tá pensando em correr trilha com você. Deixem nos comentários o que mais vocês querem ver aqui. E a gente se encontra toda quarta-feira aqui no Spotify e no YouTube. Beijo. Valeu, Beijo, meninas. tchau, tchau. Tchau, gente.